Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. É o jeito, Donizete, começar o mês e começar a semana falando sobre a situação internacional, né? E a gente vai direto para a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque a Ucrânia atacou bases aéreas na Rússia e destruiu cerca de 41 aviões, fora os problemas causados por Donald Trump, né? Bom dia, bom trabalho para você, vamos nessa. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, ainda tem o seguinte, foi o maior ataque da Rússia à Ucrânia, foram mais de 400 drones. O mundo tá muito doido, né, Matheus? Na verdade, da Ucrânia na Rússia, né? Você quis dizer. É, a Rússia atacou a Ucrânia. Não é o contrário? A Ucrânia que atacou a Rússia? Pelo menos é o que tá aqui na manchete. Não, mas a Rússia também atacou a Ucrânia. Ah, tá, entendi. Mas também teve um ataque. Tá, agora eu entendi. Tá bom. É o maior ataque russo desde que começou a guerra. É recíproca as batalhas. E é uma guerra de drones, como disse outro fantástico. Tá? Não tem aqueles... Mas tem aquela guerra tradicional, mas o que marca essa guerra Ucrânia-Rússia são os drones. E nos Estados Unidos, até a vice-governadora está lá, um brasileiro de 18 anos que estava se formando na sexta-feira foi preso para ser deportado lá em Massachusetts. E todo dia o Trump manda 3 mil imigrantes de volta para o seu país. Tem gente no Brasil que ainda defende isso, Matheus, tá? Impressionante, né? Diz que não paga imposto. Ora, gente, os Estados Unidos foi feito por imigrantes, como São Paulo foi feito pelos imigrantes nordestinos. É impressionante pessoas ainda defenderem o Trump. Ele está perdendo as inteligências, 277 mil estudantes chineses estão tendo seus vistos cancelados, outros tantos indianos, brasileiros. Quer dizer, se tirar os imigrantes que criaram os Estados Unidos não é nada. E esses gênios que vêm de outros países estudando nos Estados Unidos, quem vai perder são os Estados Unidos, Matheus. Só eles que vão perder. E ele está ameaçando, é aquele taco, né? Trump always chicken out, taco. Ele amarela e arrega, ele ameaça e arrega o tempo todo. Ninguém tem medo dos Estados Unidos. Mas vamos ver o que é que vai dar. O ruim disso é que é um mundo muito nervoso, muito doido, né, Matheus? Tá todo muito difícil, Donizete, agora usa a sua palavra, mas vamos nessa, 7h24, falar sobre as últimas falas do presidente Lula. Ele esteve, né, no evento do PSB, João Campos assumiu o partido, quer Alckmin com Lula, mas o que mais? Tem 2 cearenses da Executiva Nacional, Cid Gomes, provando que o PSB do Ceará é dele, ele deu chega pra lá uma rasteira no Eudoro, e o Denis Bezerra. Ninguém fala do Denis, mas o Denis tem muita força, candidato a deputado, e acredita que vai voltar e está na Executiva Nacional. E o Cid Gomes, o Lula falou, o Cid Gomes também falou, pode botar o Lula e o Cid Gomes falou nesse encontro do PSB. O Lula foi ontem e viaja já quarta-feira para a França. Viajando Lula da Silva, né? Vai quarta-feira para a França, volta dia 10. Volta dia 9, vai voltar a trabalhar dia 10. Vamos lá, Matheus. Ouviu o Lula falando? Vamos lá com o Moab, né, Donizete? O dedo tá nervoso por aqui. O presidente Lula criticou o Donald Trump por conta daquela ameaça contra o Alexandre de Moraes e deseja uma blindagem aí pro STF, né? Vamos ouvir a crítica, então, do Lula aos Estados Unidos. Dos Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Tô chateado, presidente. Mas ele também falou sobre reeleição, Donizete. Olha aí, vamos ouvir o que foi que o Lula disse. Dito já o seguinte,
para que eu seja candidato à reeleição, tem algumas coisas na minha vida. Primeiro, eu tenho que estar 100% de saúde, como eu estou hoje. 100% de saúde. Mas a outra coisa é que nós temos que construir um programa. Mas o que a gente quer do país daqui a 10 ou 15 anos? Porque se a gente ficar brigando com o orçamento todo ano, é muito ruim, gente. Todos os governadores, todos os prefeitos e o presidente da República vivem brigando com o orçamento. A gente faz o orçamento para fazer uma coisa, depois tem que cortar porque o dinheiro é curto, e depois tem que cortar porque não tem o dinheiro. É um inferno. Desse jeito, Donizete, você acha que ele vai? Eu acho que ele vai. Agora a eleição, quem é que vai ser o adversário dele? O Tarcísio está com problema no orçamento, não é candidato a presidente. O candidato que o Bolsonaro quer é o filho Eduardo Bolsonaro, e o Centrão acha que o Bolsonaro, o Eduardo, está fazendo nos Estados Unidos, está criando mais ódio ao bolsonarismo no Brasil. Só eu estou dizendo isso não, tá, Matheus? Porque todo bolsonarista acha que você não gosta de Bolsonaro, não tem nada a ver de gostar ou desgostar. Eu relato fatos. Comigo foi ou será, eu relato fatos. Só isso, tá? Tira a paz, Matheus. Próximo assunto. 7h28, bora mudar de assunto, Donizete. Você viu aquela mansão toda equipada, Donizete, utilizada por criminosos cearenses que moram na Rocinha? Eu fiquei impressionado. República do Ceará. Olha, Matheus, houve uma operação desencadeada na madrugada de sábado pela Polícia do Rio de Janeiro, com a Polícia Cearense. O secretário do Ceará, Roberto Sá, de Segurança do Ceará, participou pessoalmente essa operação, mas não prendeu ninguém. Matheus, o número eu falava em 11, mas são 80 cearenses que estavam escondidos na Dionéia, comunidade da Dionéia, na Rocinha. Cada um deles pagava nos 80, 100 mil, 800 milhões mês, Matheus. Olha como é dinheiro demais. Meu Deus. E o Procurador-Geral da República do Rio de Janeiro, com base em levantamento da Procuradoria do Ministério Público do Ceará, disse Antônio José Campos Moreira que os chefes do CV cearense escondidos na Rocinha mandaram executar mil pessoas em 2 anos, Matheus. E eles decapitavam as pessoas e jogavam bola com a cabeça das vítimas, Matheus. A gente só acredita nessa história que quem está dizendo é o Procurador-Geral da República do Rio de Janeiro, Procurador Antônio José Campos Moreira. A academia, como ele chamava a mansão, tinha de tudo, Matheus. Luxo, carne, fuzis. Mas eles fugiram na operação. Vamos ouvir o procurador, Matheus. E o governador do Rio, Cláudio Castro. Vamos ouvir. Os registros do Ministério Público do Estado do Ceará indicam que cerca de 1.000 homicídios, aproximadamente 1.000 homicídios, a maioria praticada com requinte de crueldade, teriam sido ordenados por essas lideranças que estão aqui no Rio de Janeiro já há algum tempo escondidas, né? Daqui do Rio de Janeiro comandavam as ações do Comando Vermelho no Ceará, do Comando Vermelho cearense. Há uma aliança entre traficantes do Ceará, traficantes aqui do Rio de Janeiro, todos vinculados ao Comando Vermelho. Estima-se aí entre 80, 100 pessoas do Ceará estariam aqui, né? E contando com o apoio dos traficantes locais, né? Diante da chegada do BOP, essas pessoas fugiram, né? Um número bastante expressivo de marginais fortemente armados, né? O número de fuzis também impressiona, fugiram em direção à mata, né? E aí não se sabe ao certo, a operação está em andamento, o que aconteceu ou o que ainda acontecerá. Tá aí o procurador, Donizete. A gente escuta agora o governador do Rio de Janeiro. Pessoal, você sabe que eu venho sempre falando da questão de liderança de outros estados aqui. Hoje está acontecendo ainda uma grande operação lá na Rocinha. Eu cheguei aqui
no quartel-general da Polícia Militar às 3 horas da manhã, mas isso já é um planejamento que vem acontecendo ao longo dos últimos meses. Estão aqui presentes com a gente hoje o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Ceará, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança do Ceará, a Polícia Civil do Ceará, e eu vim aqui acompanhar em loco desde cedo o início dessa operação para dar todo o suporte. É muito importante porque esse cumprimento de ordem judicial que a gente está vendo hoje aqui é para a gente conseguir livrar o Rio de Janeiro deste crime criminoso, e é o que eu venho falando sempre. Continuaremos trabalhando, eles não vão fazer o Rio de Janeiro de quintal. Já fizeram, governador. Infelizmente, né? Olha, Matheus, só para terminar é o seguinte: o Ministério Público do Ceará e o Ministério Público do Rio de Janeiro também falou sobre o crime organizado na política. E um dos casos mais graves é Santa Quitéria, tá, Matheus? Vai ter novas eleições e o Ministério Público promete intensificar, estar presente com a Polícia Federal, com Força Nacional, para impedir que o CV interfira, como interferiu nas eleições do ano passado em Santa Quitéria. E o Ministério Público do Ceará disse, através do procurador do Rio de Janeiro, que vai ser intenso o combate ao crime organizado no Ceará, Matheus. A situação é muito séria, muito grave. Você vê aí, 80, desses 80, 11 são os chefões, tá, Matheus? Mas cada um paga 100 mil. Ou seja, o Ceará manda para o Rio de Janeiro 800 milhões mês só de aluguel, de pedágio para essas pessoas morarem no Rio de Janeiro, na Rocinha. Quanto eles movimentam por mês, Matheus? Muita grana, hein, Matheus? Muita grana. Que é 100 mil por cabeça, Matheus. São 80, 800 milhões. Então mandam mais 200 para eles se manterem lá. 1 bilhão mês. Faturam 12 bilhões ano. É muito sério. É muito sério. E a lista é extensa. Ninguém foi preso até agora, que a polícia carioca tenha dito, de cearense. Tem só um preso lá, mas era só da logística da República do Ceará, da mansão. Veja no meu Instagram, lá tem o vídeo da mansão, Matheus. É chocante. Muito chocante. Muito luxo. Muita riqueza. Você viu, né, Matheus? Vi sim, Donizete. Impressionante. Vai lá. Vamos dar uma nessa? paradinha, tomar um café, que a gente tem que tomar fôlego. Com tanta coisa, essa operação checkmate no Rio de Janeiro. Combinado, Donizete. Momento Nero. Acordaremos quem nesta segunda-feira, Donizete? O Vozão, que perdeu ontem, Fortaleza também. Hoje é aniversário do Vozão, 111 anos. Vamos acordar, pedir, a gente tá atendendo aos nossos ouvintes. Acordar o Ceará. Mas será que os dois times cearenses vão cair pra Série B esse ano, hein, Matheus? Será? Será, Donizete? Tá fácil não, viu? Tá não, o Ceará perdeu pro Atlético ontem, o Fortaleza foi goleado. Meu Deus. 5-0. Vai, Matheus, acorda o Vozão, aniversário, dá os parabéns para o time. Bota aí os parabéns, Matheus. Vamos botar parabéns aqui pro Vozão, Donizete, e pra todos os ouvintes, né, que torcem ali, Ceará. Mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte, torcedor do Leão, que tá triste. Tá O Bem muito Brasil, bem. lá da Brasil FM de Icó, tá triste. Mas não é só ele, não. Eu também tô triste. Minhas meninas tão tristes com a derrota do Fortaleza. Tá, Matheus? Donizete, tá difícil, viu, pro Leão esse ano, não tá fácil não. Ah, não, Matheus. Olha aí, ó, manchete do UOL, Matheus. Empresas fazem milhares de cobranças indevidas a aposentados em empresa de seguro, Matheus. Como os aposentados são roubados nesse estado e no Brasil, né?
Aí eu trouxe no sábado à noite o Nelson William, que está sendo investigado. Ele disse que não cometeu nenhum crime. Movimentou 5 milhões e 400 milhões, ele disse nas contas dele. Você viu a adega dele, Matheus? Tu morreu de inveja, Matheus? Não, porque eu não bebo, Donizete, mas o negócio é bonito, viu? Rapaz, né? Petrus, Xandão, é coisa de gente. A gente até medo de andar numa adega daquela, mas ele disse que mandou para mim a assessoria de imprensa dele que ele não tem nada de errado. Ele movimentou na conta dele, das empresas dele, 5 milhões e 400 milhões em 5 anos. Meu amigo, esse homem tem dinheiro para dar, vender, emprestar. Aí as pessoas. Aí tem uma manchete hoje, Matheus. 13 influencers, 13 envolvidos com o Tigrinho. São 13 influenciadores que movimentaram 14 milhões nos últimos 5 anos no Ceará. E a organização criminosa se concentrava em Juazeiro do Norte. Eita, Ceará para aguentar pancada, né, Matheus? Vira página, próximo assunto. Donizete, vamos só comentar aqui que o ex-presidente Bolsonaro esteve no fim de semana em Fortaleza e falou que vai lutar até o fim, viu, Donizete, para conseguir disputar a eleição no ano que E vem. abafou a crise interna, André Fernandes e Carmelo Neto. Carmelo nega a crise, mas a crise existe, tá? Há muita insatisfação com ele por parte de André, doutora Silvana. Ele disse que não tem crise nenhuma, é jogo meu. Tá bom, não é jogo não. Todo mundo confirma a crise. E o Bolsonaro pediu paciência, o Valdemar pediu paciência, calma. A gente acalma a crise. Vamos ouvir o Bolsonaro. Para mudar, tem que mudar. Vamos lutar. Eu irei às últimas consequências. Fazer o possível para que nós possamos, sim, ter liberdade e acreditar em nosso país. Fico feliz em ver muitas jovens lideranças, algumas que estão aqui na frente agora e aí embaixo também, que acordaram, que despertaram, que estão preocupados em fazer política, que querem ocupar cargos no legislativo, no executivo, que há pouco tempo as pessoas de mim fugiam dessas possibilidades. E hoje não. Não é fácil, mas temos a obrigação de dar o melhor de cada um de nós. É isso. Vamos nessa? Vamos para frente. 7h40, Donizete. Quem também falou sobre segurança pública foi o governador do estado, Elmano de Freitas, nesse fim de semana. Ele foi para a festa do Pau da Bandeira em Barbalha. Ontem, lá na igreja, estava a oposição, e estava ele, o Camilo. E a oposição tinha 7 deputados estaduais, 2 federais. Lá estava o Danilo e a Daiane. Na situação estava o Eunício, estava o Guimarães e estava o Eduardo Bismarck, Donizete, pelo amor de Deus. E o clima ficou tenso lá, teve até discussão carregada entre o secretário de Recursos Hídricos, Fernando Santana, e o candidato derrotado do Crato, Luiz Brasil, mas a turma não deixa disso. Entrou em campo. Atenção, a eleição já começou, né, Matheus? Demais, Donizete, o negócio tá muito tenso. E aí o clima tá tenso e pela manhã do sábado o governador falou sobre a questão da violência durante entrevista coletiva aos jornalistas e radialistas do Cariri. O presidente estava lá, o Jornal do Cariri. Vamos ouvir, Matheus. Não há um caso que tenha sido feito ataque a promotores que não tenha sido alguém preso. E foram presos vários. Em uma das operações nós prendemos 51 pessoas. Então nós prendemos muitos. E isso fez com que eles arrefecessem. Hoje praticamente nós não temos situação de ataque por toda a internet. Só que esse caso demonstrou que a complexidade da segurança pública. Porque nós descobrimos também na investigação que determinadas empresas ou eram do tráfico ou estavam associadas ao tráfico. E nós estamos exatamente separando o joio do trigo. Há empresários que são vítimas e há empresários que são participantes do crime. E efetivamente, com responsabilidade,
Eu não vou dizer quem é e quem não é, porque eu acho que nós temos que aguardar a investigação, aprofundar, para eu não fazer um dano à moral de alguém, sem antes ter as provas absolutamente seguras para dizer que você está envolvido com o crime. Eu digo que alguém está envolvido com o tráfico, tem que ter prova muito cabal. As investigações são evidentes. Tem empresas que utilizaram a sociedade com o tráfico para que na competição daquele território o tráfico expulsasse o seu concorrente e ele ganhasse o território para a sua empresa conquistar aqueles clientes. Então nós estamos exatamente separando esse jogo do trigo, mas hoje eu não tenho informação de empresa, de provedora de internet que não tenha realizado seu serviço. É uma informação muito dura, descobrimos relacionamentos, mas todos aqueles que estavam nessa relação foram presos. Donizete. Tem mais um ano, Matheus? Tem mais, a gente tem mais um trecho, vamos ouvir. Aprofundar muito a inteligência, que eu chamo de bater muito forte na cabeça dessa serpente. Porque o rabo da serpente é uma juventude pobre utilizada para um matar o outro. E o grande mal dessa serpente é a cabeça dela, que é muita gente poderosa e rica, que está, nesse momento, fazendo um trabalho perigoso, não no Ceará, mas para a democracia do Estado brasileiro, que é quase montando um Estado paralelo, com empresas. Em São Paulo, são empresas de postos de combustível, tida no governo de São Paulo em reunião que nós tivemos, com empresas que disputam licitação, começando já tendo pessoas eleitas financiadas por esse crime organizado. E, portanto, nós temos que ter uma compreensão clara, essa é a minha opinião, que o crime organizado, o tráfico de drogas e outras coisas no Brasil é o principal inimigo do povo brasileiro hoje. E deve ser tratado assim, como inimigo da sociedade. E, portanto, precisa que nós mudemos as leis do país, onde alguém com o Poder Judiciário vai entender de que ele tem que ser tratado como inimigo pelo Poder Judiciário e inimigo pelo Poder Executivo nas suas forças de segurança, para que possamos, em especial, a cabeça da serpente ser esmagada, sob pena de todos os danos que nós conhecemos no nosso Estado. Aqui, em questão de alguns dados, nós, além daquele investimento que fizemos na parte que estamos fazendo de contratação de policiais, nós acabamos de implantar um sistema de metas. E nós implantamos da seguinte maneira: o policial agora, dia 1º, ele vai receber, uma grande parte deles, é um pagamento de 45 milhões de reais aos nossos policiais. É isso, Donizete, vamos nessa. Eu dizer o seguinte, Matheus, essa história de crime organizado, facção, PCC, CV, a mansão lá no Rio de Janeiro mostra o deboche, tá, do crime organizado com o povo cearense, tá? É o deboche. Piscina aquecida, caríssimo, Matheus. E na semana passada, um dos empresários que o governador fala que está preso, suspeito de ter mandado matar o motorista da empresária, que irmã do prefeito foragido de Choró, Bebeto Queiroz, a empresária Cleide Queiroz, Maurício Gomes, foi batizado no GDE. Ele está no presídio e foi batizado, tá, Matheus? Eita, a defesa dele nega que ele tenha sido batizado. Mas as informações do mundo policial é que ele foi batizado como GDE. A empresária Cleide Queiroz bateu o carro na quinta-feira, Matheus. Ela teve um AVC, certo? Pressão demais. Ela bateu o carro, teve um AVC. A batida não afetou, mas ela teve um AVC, ela teve um trombo e o aneurisma cerebral. Ela está internada na UTI, onde deve ser submetida a uma cirurgia. A pressão tá grande, né, Matheus? O governador não tá alisando, não. Agora, o Maurício Gomes, que tem uma série de acusações de empresas que ganharam licitações, ele diz que não é sócio do Bebeto, não tem ligação com o Bebeto, a defesa dele, mas não é o que as investigações falam. Tá aí. O clima tenso no Ceará, novas eleições devem ocorrer muito em breve em Canindé, onde o prefeito Jardel Souza é acusado e responde a um processo por ter sido eleito com dinheiro da GDE, ou seja,
a facção que elegeu Jardel Souza. O Ministério Público falou de Santa Quitéria, tem Canidé, tem Choró e o mundo andando, Matheus. E o mundo andando. Falar em eleição, Matheus, já tem candidatos a prefeito e senador Sá, né? O PSB oficializou ontem Rui Aguiar e Raimundo Neto como candidatos a prefeito e vice-senador Sá, e o PP Sabrina Dubel. Eleições serão dia 6 de julho, pegando fogo lá também. A tensão no Ceará tá pegando fogo, né, Matheus? Tá, Donizete, essas eleições eu vou te contar, viu? Por falar em PSB, a gente... São eleições suplementares, tá? Porque Certo. o prefeito foi cassado, o Bel. Isso. Bel foi cassado. Bel foi cassado, então eleições suplementares em senador Sá. Diga, Matheus. Por falar em PSB, Donizete, o senador Cid Gomes, como você disse, foi até o evento nacional e também falou, né? A gente tem um trecho dele aqui. E ele não abre mão, mandou um recado pro Camilo, o seguinte, que lá no Cariri, onde o Camilo foi a estrela da festa de Santo Antônio da Barra Baia, também tinha o Roberto Cláudio lá. O Ciro não apareceu, mas o governador Eumano estava lá também. E o Cid disse que em Brasília, onde aconteceu o Congresso Nacional do PSB, que quer eleger deputados, 6 federais, 12 estaduais, e o senador, que é Júnior Mano, ele não abre mão do Júnior Mano. Não tem essa história dele aceitar a vice e a presidência da Assembleia, não. É senador. Peitou o Camilo bonito. Bota ele falando. O Ceará deseja, numa emulação sadia que tem sempre com Pernambuco, né, deseja fazer aí a mesma coisa que Pernambuco. A gente quer fazer 5 ou 6 deputados federais. A gente deve ter na chapa majoritária um candidato ao Senado. E, se Deus quiser, fazemos 12 deputados estaduais, que fará do PSB, se não o maior, um dos maiores partidos. Tá aí. Aí, Matheus, tá vendo aí? As eleições do Ceará começaram, tá? O aniversário do Camilo foi sábado à noite. Você foi convidado, Matheus? Você tava lá no aniversário do Camilo? Não, Donizete, fui não. Então você Imagina. não foi, não tem. Quem não foi, não tem prestígio. Tava lá o deputado Agenor Neto, tava lá o deputado Bruno Pedrosa, estadual, tava lá Chagas Vieira, tava lá o deputado Zé Gil Albuquerque, o empresário senador Chiquinho Feitosa. Tá vendo como quem tava lá? Tá Fernando vendo, Santana. Donizete? Olha aí. Fernando Santana, o governador tava lá, Eunício Oliveira tava lá. Tinha muita gente, não. Ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, desembargador Raimundo Nonato. Tá vendo quem tava lá, Matheus? Só gente que tem prestígio, hein, Donizete? Ficamos de fora. Nós não fomos convidados. O governador fez uma festa simples, porque no domingo ele já, logo cedinho, ele estava na igreja, na festa de Santo Antônio de Barbalha, tá? Agora é impressionante a força e o prestígio do prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva. Impressionante. O prefeito de Juazeiro, Cleiton Bezerra, andou com a oposição. Quem também estava lá na festa do governador, além do prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva, era o prefeito do Crato, André Barreto, e o ex-prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil. Tá aí, mostraram o prestígio, convidados especiais do ministro, além da presidente Fernanda Pocobaíba e secretários do MEC. Tá bom, Matheus? Eu tava lá, os garçons me contaram tudo, Matheus. Tô indo embora e a gente, amanhã tem o Jornal do Cariri que traz notícias e detalhes desse aniversário do Camilo e a festa dele e a festa do Pau da Bandeira que movimentou o Cariri esse final de semana e a política cearense. Tô indo embora, Matheus. Até amanhã, Donizete. Amanhã você volta, tá certo?